Bora lá. Questãozinha da RAM, a ranzinza. A questão diz o seguinte: a ranzinza quer ir da pedra 1 até a pedra 10 em 5 pulos, pulando de uma em uma pedra, tá? Para a seguinte ou por cima de uma ou duas pedras, ou de duas pedras. De quantas maneiras ela pode fazer isso? Então, basicamente aqui é o seguinte, ó. O deslocamento total dela é de 9, né? Ela quer ir do 1 para o 10. Então, o deslocamento é 10 menos 1, 9. Basicamente é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que ela não vai de 1 em 1. Ela quer fazer 5 pulos. Então, por exemplo, ela pode fazer 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então ela pode ir de uma pedra para a pedra seguinte. Deixa eu grifar isso daqui, ó. Ela pode ir de uma pedra para a seguinte ou por cima de uma ou duas. Então ela pode fazer esses movimentos aqui, ó. Ela pode fazer esse e esse e esse, por exemplo, ó. Foi para a seguinte, pulou uma, pulou duas, tá? O que que ela não pode fazer? Ela não pode pular três. Isso aqui não vale. Beleza? Show de bola. E ela tem que dar 5 pulos. Então, é, cada pulo dela pode ser de um tipo, tá certo? Vamos lá. Primeiro pulo, ó, pulo um, botar aqui no coisa. Pulo um, mais o pulo 2, mais o pulo 3, mais o pulo 4, mais o pulo 5, tem que dar 9 de deslocamento. Beleza? Tá certo? Só que esses pulos, eles têm tamanhos, né? Entre aspas, assim, vamos chamar de tamanhos. Esses pulos, vou chamar aqui de PI, eles podem ser um, 2 ou 3. Um é quando ela vai do 1 para o 2, 2 é quando ela vai do 1 para o 3, e 3 é quando ela vai do 1 para o 4. Né? Saiu do 1 e foi para o 4, tamanho 3. Saiu do 1 e foi para o 3, tamanho 2. Saiu do 1 e foi para o 2, tamanho 1. Beleza? Tá legal? Bom, show de bola. Então repara que já está com uma cara aí de combinação completa, né? Então a gente já vai tendo uma cara aí de combinação com repetição, né? Ou combinação completa, enfim, não importa o nome. Mas a gente sabe que basicamente é um problema de combinação, tá certo? Só que tem o seguinte: se a gente simplesmente olhar para esse problema e falar assim, bom, é só resolver isso aqui agora, né? Lembra que eu falei para vocês, ó, 9, 10, 11, 12, 13. Então seria a combinação de 13 escolhendo 9. Trindade, não entendi nada. Vamos lá. Combinação completa, nós queremos, né, alocar em cada pezinho desse uma quantidade. Então, por exemplo, aqui pode ser 1, aqui pode ser 2, aqui pode ser 3, aqui pode ser 2, aqui pode ser 1. Veja que a soma deu 9, né? Isso aqui está separado pelas barrinhas. Estou considerando que vocês sabem combinação completa, tá? Caso não saiba, depois pode colocar lá no grupo e falar, Trindade, pô, não sei combinação completa, não lembro, aí eu dou uma revisão. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos e 1, 2, 3, 4 tracinhos. A gente resolve isso fazendo uma permutação de 13 elementos, sendo 4 traços e 9 bolinhas, tá? Só que eu não gosto de fazer, quer dizer, não é que eu não gosto de fazer assim. Eu prefiro entender da seguinte maneira. Apareceu essa soma, eu vou fazer assim, ó. 9, 10, 11, 12, 13.
Então é uma combinação de 13. Quantos sinais de mais eu tenho? 4. Então é a combinação de 13, 4 a 4. Uma forma de memorizar. Só que por que que isso não vai dar certo aqui? Porque eu não posso distribuir esse um, 2 e 3 da forma que eu quiser. A soma ela tem que dar 9. Então eu vou ter que separar esse problema em casos, cara. Não tem jeito. Eu não posso, por exemplo, falar que aqui é um, aqui é um, aqui é um, aqui é 2 e aqui é 3. Porque isso aqui dá 8. E 8 não satisfaz o meu problema. Então eu vou separar em casos. Tá legal? O primeiro caso é o seguinte, ó. Eu vou começar dos pulos maiores, tá? Então, eu vou fazer o caso em que ela dá um pulo de tamanho 3, ou seja, vai do 1 para o 4. Outro pulo de tamanho 3, ou seja, vai do 4 para o 7. E aí depois dá 1, 2, 3 pulinhos de tamanho 1. Beleza? Ó, cheguei no 9, a soma está dando 9, 6, 7, 8, 9, e eu tenho um total de 5 pulos. Então esse primeiro caso satisfaz aí o que a gente quer. Show de bola? Então nós temos aqui, ó, 5 elementos, né? Um, 2, 3, 4, 5, sendo 2 do tipo 3 e 3 do tipo 1. Então eu posso entender que é uma permutação de 5 elementos com 2 e 3 casos iguais. Ou eu posso entender o seguinte, ó, eu tenho 5 espaços. Desses 5, eu quero escolher 2 espaços para os números 3. O restante, eu coloco os números uns, tá? Então ficaria assim, é como se fosse assim, ó. 2, 3, 4, 5 pulos, tá? O primeiro pulo, eu boto o número 3 e o segundo pulo vai ser o tamanho 3. O restante, eu coloco o número 1. Então é uma questão de combinação, tá? Dos 5 pulos que eu tenho, eu vou escolher quais dois serão do tamanho 3. Isso é 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Combinação de 5 escolhe 2, né? Isso aqui dá 10. Beleza? Vamos para o segundo caso. O segundo caso, eu tenho que ter os mesmos 5 pulos, só que agora eu vou mudar o tamanho. Eu vou dar um pulo de tamanho 3, vou dar um pulo de tamanho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um de tamanho 1 para parar no 10. Show de bola? Beleza? Então aqui a combinação não vai ser muito legal não, vamos fazer a permutação mesmo. Eu tenho 5 elementos, sendo que 3 são do tipo 2, né? E o restante não tem repetição nenhuma. Tá beleza? Show de bola? Então, calma aí. Eu acho que calma aí. Acho que eu fiz besteira aqui, ó. Fiz besteira. Porque olha só, pelo que eu coloquei aqui vai dar errado. Veja. Tamanho 3, tamanho 2, tamanho 2, tamanho 2. Ou seja, eu ia ter só 4 pulos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já dei os 9 saltos. Né? Eu botei esse um aqui para chegar no 10, mas eu quero 9 deslocamentos. Então, calma aí. Eu tenho que ajustar aqui e fazer isso, ó. Agora sim, né? Então eu tenho aqui, ao invés de 3 coisas iguais, eu tenho duas do tipo 2 e duas do tipo 1. Beleza? Show? Então vai ficar assim, ó, 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, tá? Isso aqui vai dar 30. Terceiro caso. Agora eu já fiz todos os casos começando com 3 de pulo, né? Agora então eu vou pro 2. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 9. Né? Então, pulos do tipo 2 e 1. Então, é uma permutação de 5 pulos, sendo quatro do mesmo tipo. Tá certo?
Então, isso aqui será 5 fatorial sobre 4 fatorial, que vai dar 5. Não tem mais nenhuma maneira, né? Não tem mais nenhum grupo de casos aí. Por exemplo, Trindade, mas e se ela der um pulo de tamanho 2, um de tamanho um de tamanho 3, outro de tamanho um. Então isso aqui é 3, 4, 5, 6, 7 e um de tamanho 2. Tu já contou isso aqui? Contei, ó. Um de tamanho 3, 2 de tamanho 2 e 2 de tamanho um. Contei. Tá aqui nesse tipo. Tá? Já contamos todos. Bom, agora o que a gente tem que fazer é somar, né? Esses grupos, eles são todos diferentes. Então, a nossa resposta, o total, é 30, 40 mais 5, 45. Essa questão ela é bem difícil. Ela é da terceira fase da OBMAP, se eu não me engano. Tá? Nível 3. Segunda fase, segunda ou terceira fase, nível 3. Beleza, vamos lá. Próxima questão. Considere a palavra homomorfismo e quantos anagramas podem ser escritos de modo que duas letras Os nunca fiquem juntas. O maior erro que a galera comete aqui é o seguinte: não quer que duas letras Os fiquem juntas. Não quer que duas letras Os fiquem juntas. Então a pessoa faz as letras Os juntas. Um, dois, três, quatro. Faz disso aqui um bloco, né? E calcula o total de permutações menos as permutações com as letras O juntas. Só que isso aqui não é o que ele está pedindo. O enunciado não está falando assim, ó. Quantos anagramas podem ser escritos de modo que não tenha todas as letras O juntas? Se duas estiverem juntas, já era, já dá problema, tá? Se duas estiverem juntas, já dá problema. Então, o que nós queremos aqui é o seguinte: nós queremos todas as letras, todas as Os separadas, né? Todas as letras Os separadas. Tá certo? E aí, eu já falei com vocês, sempre que eu quero garantir que coisas fiquem separadas, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar essas coisas um pouquinho de lado e colocar as outras, né? Inclusive, quando nós fizemos um problema desse tipo, nós tentamos colocar essas letras separadas primeiro, naquela ocasião, eu acho que eram vogais, e não ficou muito legal. Então, essa palavra, ela tem 12 letras, sendo 4 letras do tipo O. Então, ó, o que a gente faz é o seguinte, a gente faz isso aqui, ó. Vamos lá. H, M, M, R, F, I, S, outro M. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras aqui. E aí, tendo colocado essas 8 letras, eu vou escolher 4 dentre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 dentre 9 espaços para colocar a letra O. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar 8 letras. Organizar as letras diferentes de O. Correto? Então, nós temos 8 letras. Porém, dessas 8, 3 são letras M. Então, das 8, 3 são letras M. Isso aqui dá 8 fatorial sobre 3 fatorial. Para não ficar fazendo as contas aqui na aula, eu já fui separando, anotando os valores, tá?
Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa que nós vamos fazer é escolher 4 lugares para as letras Os, correto? Então, dos 9 lugares que nós temos, escolho 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4 sobre 4, 3, 2, 1. Isso aqui vai dar 120, 126. Tranquilo? Então aqui, deixa eu botar aqui o que a gente fez, né? Escolhemos. Deixa eu tirar aqui a minha câmera para não. Pronto. Escolhemos 4 lugares para as letras Os. Show de bola? Maravilha. E aí, o que que a gente tem que fazer? Isso aqui são 2 grupos diferentes? Isso que a gente está vendo aqui são 2 grupos diferentes? Ou seja, esse é um grupo e esse é outro grupo diferente? Negativo, tá? Isso aqui é parte do que a gente está formando e essa é outra parte. Então, esses 2 passos aqui, eles compõem a formação da nossa palavra, tá? Se eles compõem a formação da nossa palavra, então significa que eu quero que as 2 coisas aconteçam, beleza? Então, o nosso total será 6.720 vezes 126, que vai dar 846.720. Tranquilo? Beleza? Essa questãozinha caiu num próprio mate, numa prova de MA12, no ano que eu, inclusive, estava lá fazendo. Tá? Show de bola, né? Vamos para a próxima aí. Número 14. Penélope deseja distribuir entre, entre seus sobrinhos, Alfredo, Bruno, Carlos e Daniel, é, de modo que cada um receba pelo menos um presente. Então, veja, cada um tem que receber pelo menos um presente, tá? Todos os presentes devem ser distribuídos. Letra A. Supondo que todos os presentes sejam iguais, de quantos modos ela pode distribuir esses presentes? Então, olha só. Vamos lá. Ela vai distribuir 6 presentes entre 5 sobrinhos. 5 não, 4. Entre 4 sobrinhos, correto? Então, ó, eu tenho aqui o Alfredo, o Bruno, o Carlos e o Daniel. A quantidade de presentes que cada um deles ganhou não interessa, mas essa soma deve ser igual a 6, uma vez que são 6 presentes. Tá certo? Então isso aqui tem que ser igual a 6. Só que tem uma condição nesse problema. Qual é a condição? Cada um tem que ganhar pelo menos um presente. Então, essa condição de cada um ganhar pelo menos um presente, ela significa que eu estou perto de resolver, né? De novo, combinação completa, ou combinação com repetição, ou só um tipo de combinação. Sempre que a gente quer resolver uma equação desse tipo, a gente vai recair sobre essa solução, tá? Só que eu não posso, por exemplo, ter essa solução aqui, ó. Ganhou 4, ganhou 2, ganhou 0, ganhou 0. Por quê? Porque cada um tem que receber pelo menos um. Não é verdade? Cada um tem que receber pelo menos um. Então, o que que eu vou fazer para garantir que cada um receba ao menos um? Bom, seguinte, é, eu vou entregar um presente para cada um. Então, a gente pode pensar dessa maneira, né? Imagina que cada um ganhou um presente, tá legal? Então, o A já ganhou o dele,
o B já ganhou o dele, o C já ganhou o dele e o D já ganhou o dele. Então, dos 6 presentes, nós distribuímos 4, tá certo? Então, ó, distribuindo um para cada, distribuindo um para cada, significa que agora, o que que nós temos? O A já ganhou o primeiro, o B também, o C também e o D também. Então, dos 6 presentes, restaram 2. Perfeito? Beleza? Então, 6 menos 4 distribuídos, 2. Tá? É isso que a gente quer que aconteça. Certinho? Então, A mais B mais C mais D é igual a 2. Ou seja, como a gente resolve isso? Ó, 2, 3, 4, 5. É uma combinação de 5. Eu posso falar escolhendo esse número ou escolhendo a quantidade de sinal de mais. Tanto faz. Tá? 5 escolhendo 2. Eu vou sempre pelo menor. 2, 3, 4, 5. É uma combinação de 5. E eu vou ver. Se esse número for o menor, eu pego ele. Se tiver menos sinais de mais, eu pego essa quantidade. Então, combinação de 5 escolhendo 2. Isso é uma forma rápida de memorizar a solução desse tipo de problema. Tá legal? Então, nós temos combinação de 5 escolhendo 2. 1, 2 sobre 2 fatorial. 10. Tá? Outra maneira é você fazer na marra, fazer no braço. Né? Então, esse pode ganhar 1, 3, 4, 5, 6. E aí tem 4 opções de alguém ganhar 3 brinquedos, né? Então, isso pode acontecer 4 vezes. Aí depois você vai botar 2, 2, 1 e 1. E vai enumerando ali no braço, tá bom? Show de bola. Letra B. Resolva novamente o item A, supondo agora que todos os presentes sejam diferentes. Presta atenção. Quando eu fiz aqui, cada um ganhou um presente, não interessava muito qual presente que cada um ganhava, porque eram todos iguais, né? Agora, se eu fizer, cada um ganhou um presente, pô, mas esse aqui pode ter ganhado o carrinho, esse aqui pode ter ganhado uma bola, esse aqui pode ter ganhado um PS5 e esse aqui ganhou uma meia. Você concorda que faz diferença? Então, agora com presentes diferentes, a gente tem que pensar em outra estratégia, né? Tá certo? Então, primeira coisa, aqui nesse caso, não faz sentido a gente começar distribuindo um presente para cada. A gente até pode fazer isso, mas a gente tem que perceber aí, prestar atenção, que eu vou ter que fazer a contagem de múltiplos casos. Vamos lá. Por que que aqui dá problema se eu pensar igual em cima? Por exemplo, se eu fizer assim, ó, tem o sobrinho A, o B, o C e o D, beleza? Então, para o sobrinho A eu tenho 6 opções de presente, para o B 5, para o C 4 e para o D 3. Então, estou garantindo que cada um vai ganhar o seu, tá certo? E aí cada um ganhou um presente, sobram 2. Assim a gente vai contar caso repetido. Por exemplo, o sobrinho A ganhou a bola, o B ganhou o PS5, o C ganhou o carrinho e o D ganhou a meia. Aí ficou de fora a pipa e ficou de fora o boné, tá? Se ao invés de ganhar a bola, ele tivesse ganhado a pipa, quando eu fizesse a multiplicação para ver quem ficaria com esses aqui, eu ia contar o caso repetido. Então, é melhor a gente fazer o seguinte: é melhor a gente olhar e pensar quais as configurações possíveis, né, para que isso aqui aconteça. As configurações são as seguintes, ó, vamos lá. A, B, C, D. Eu posso ter um sobrinho ganhando 3 e os outros ganhando 1.
Essa é a primeira configuração. Eu posso ter dois sobrinhos ganhando 2 e os outros ganhando um. E essa é a segunda configuração. Não tem outra maneira de fazer isso, tá? Não tem outra forma de fazer isso. Então, isso aqui é o nosso primeiro caso. E isso aqui é o nosso segundo caso. E repare que propositalmente, aqui eu escrevi ó, 1 e 2 para você olhar e entender que nesse caso a gente multiplica, porque eu estou formando a palavra. Aqui eu escrevi primeiro, segundo e terceiro caso, e você vai olhar e entender que a gente soma, porque são casos isolados, diferentes, tá? Beleza, então vamos lá. Primeiro e segundo caso. Então vamos resolver isso daqui, ó. Primeiro caso é a configuração 3, 1 e 1. Né? Então, um sobrinho vai ganhar 3 e os outros vão ganhar um só. Então, veja bem o que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou escolher aqui qual sobrinho que vai ganhar 3 presentes, né? Qual vai ser o sortudo aí que vai ganhar 3 presentes. Então, de quantas formas eu posso escolher o sobrinho que vai ganhar 3 presentes? 4 modos, né? Pode ser o A, o B, o C ou o D. Então, 4 modos. Ou melhor, vou botar aqui assim, ó, combinação de 4, eu escolho um, que dá 4. Isso aqui é o cara que vai ganhar 3 presentes. Beleza. Vai ganhar 3 presentes, tá? E aí, o presente dos outros, a gente vai fazer assim. Bom, já que ele vai ganhar mais presente, né? Vamos pensar no seguinte: os outros vão escolher os presentes que querem. E aí, os que sobrarem, os 3 que sobrarem, ficam pro A. Né? Eu poderia botar o A escolhendo 3 presentes também. Não tem nenhum problema. Que sobrar, cada um pega um. De boa. Tá? Mas vamos lá, ó. É, os 3 presentes que sobram, ou melhor, os 3 sobrinhos que sobram, eu tenho aqui o primeiro sobrinho, primeiro sobrinho, o segundo sobrinho e o terceiro. Cada um vai ganhar um presente, tá? Então, para esse aqui tem 6 opções de presente, para esse tem 5, para esse tem 4. Cada um pegou o seu. Os 3 que sobraram ficam pro A. Isso aqui dá 120. Pro A, pro que ganhou 3, né? Eu estou considerando aqui, eu estou falando o A como um exemplo, tá? Aqui eu estou usando o A de exemplo, como se ele tivesse ganhado 3 presentes, tá legal? E aqui pode ser, por exemplo, o B, o C e o D. Tá certo? Então aqui nós vamos ficar com 4 vezes 120, 480. Beleza? Tudo bem? Cara, como vocês estão vendo, me desculpem pela voz, eu tô fungando pra caramba. Mudança de tempo aqui no Rio me derrubou. Foi até mais tranquilo mesmo fazer pelo OBS, que de vez em quando eu pauso, vou lá, sou o nariz e volto, tá? Então, desculpem por isso. Fechei até a câmera aí pra não ficar atrapalhando vocês aí com o meu funga-funga. Beleza? Bom, parêntese feito. Vamos lá. O segundo caso, a gente poderia fazer esse primeiro caso, inclusive, de outra forma, tá? A gente poderia fazer esse primeiro caso assim, tá? 4 modos de escolher o sobrinho. Agora, esse sobrinho que ganhou 3 presentes, ele vai escolher. Então, ele tem 6 opções para o primeiro, 5 opções para o segundo, 4 opções para o terceiro presente dele. Pronto, tá? Sem problema nenhum. E aí, os 3 que sobraram, cada um vai pegar um presente lá, tá bom? Beleza. É, vamos lá. O segundo caso é quando dois sobrinhos ganham 2, é um pouquinho mais justo, né? E os outros dois, coitados, ganham um. Tá beleza? Esse é o segundo caso. Então, o que que eu vou escolher aqui? Eu vou escolher
dois sobrinhos para que eles consigam, para que eles possam ganhar dois presentes. Então aqui, ó, dos 4 sobrinhos, eu vou escolher 2. Então vamos lá, de 4 sobrinhos eu escolho 2 dentre 4. Isso dá 6. Para que eu estou escolhendo esses? Para que eles ganhem dois presentes. Vamos supor que eu escolhi aqui o A e o B. Então, automaticamente, o C e o D ganham um presente só, né? Tranquilo? Tudo bem? Beleza. Agora vamos lá. Os outros sobrinhos que sobraram aí, que vão ganhar um presente só. Né? Então, o primeiro sobrinho que vai ganhar um só e o segundo que vai ganhar um só. Vamos supor que sejam, por exemplo, o C e o D. Quantas opções de presente tem para eles? 6 para o C e 5 para o D. 30. Beleza? Esses aqui estão ganhando um presente cada. Tá bom? Um presente cada. E aí, eu tenho ainda que escolher os presentes desses que vão ganhar dois, né? Esses aqui vão ganhar um presente cada. Um presente cada. Então restaram 4 presentes, tá certo? Restaram 4 presentes. E agora a gente tem que escolher aí o seguinte: desses 4 presentes que restaram, deixa eu organizar isso daqui. Ó, tem 6 modos de ganhar 2 presentes. Aí eu vou fazer a escolha aqui, tá? Deixa eu botar esse segundo caso aqui pro lado, pra gente ganhar um pouco de, pra eu ganhar espaço aqui. Pronto. Beleza. Agora sim, vamos escolher aqui o presente dos sobrinhos que vão ganhar 2 presentes. Então aqui, ó, o sobrinho A vai ganhar 2 presentes, o sobrinho B vai ganhar 2 presentes, né? Então dos 4 presentes que restaram, eu vou escolher 2 para o A. E aí os que sobrarem vão ficar para o B, né? Os 2 que sobrarem, eu vou escolher 2 para o B. Então isso aqui vai dar 6 vezes 1, que dá 6. Então agora, ó, a construção desse segundo caso foi essa daqui, ó. 6 maneiras de escolher 2 sobrinhos que vão ganhar 2 presentes. 30 formas de dar um presente para cada um dos outros sobrinhos. E 6 maneiras de escolher os presentes dos sobrinhos que vão ganhar 2 presentes. Tá? Então isso aqui vai ficar 6 vezes 30 vezes 6. Beleza? Vai dar 180, 1080. E aí o que nós fazemos com esses dois valores? Né? Para eu achar o total, são casos diferentes e separados. Então vai ser 480 mais 1080, o que vai nos dar 1560. Maravilha, né? Belíssima questão. Letra A tranquila, letra B bem mais complicadinha. Então, vamos para a próxima. Essa aqui é muito bonita, essa questão. Tem uma solução dela que é longa, né? É complicadinha. Só que eu coloquei ela aqui justamente porque eu tinha feito a solução longa, tomei uma surra. Era, era um polígono de 8 lados a solução original, tá? A questão original, e eu botei um polígono de n lados. Que é o seguinte, cara, olha só. Dado um polígono convexo de n lados, suponha que ao traçar suas diagonais, não há mais de duas se interceptando no mesmo ponto. Ou seja, não acontece isso daqui, ó. Pô, calma aí. Pronto. Essa e essa aqui, no mesmo ponto. Isso aqui não acontece, tá? Então é um polígono
ele nem fala que é regular, porque se fosse regular não teria como, né? A gente tem um polígono aqui meio estranho, não tem problema. De modo que duas diagonais nunca, três diagonais nunca tocam o mesmo ponto, tá? Nunca tocam o mesmo ponto, três diagonais. Beleza. É, quantos pontos de interseção de diagonais existem nesse polígono? Então, essa questão é interessante porque a gente pode fazer por partes, em pedacinho, tipo, pegar cada vértice, fazer o traço de cada vértice ali, e, enfim, vai dar bastante trabalho. Só que, o que que eu percebi aqui? É, se eu começar do quadrilátero, pode ser o quadrado, não tem problema, né? Ele só tem duas diagonais, só tem uma interseção. Se eu pegar o pentágono, ele tem essas cinco diagonais aqui, e também não vai me dar problema. Isso aqui vai ter, né, cinco interseções. Quando eu pego o hexágono, aí já começa a dar problema. Porque se eu desenhar um hexágono bonitinho, aqui no meio vai ter interseção. Então o hexágono ele tem que ser mais tortinho aqui, né? Então vou fazer um hexágono bem esquisito aqui, para ver se eu consigo fazer a figura de forma fiel. Então aqui, ó, saem três diagonais. De cada um vai sair três diagonais, né? Três. Dois, três já foi. Falta essa daqui. Esse aqui. Opa, tem uma aqui que ficou bem feia. É só um rascunho isso aqui, tá, gente? Isso aqui é só um rascunho. Bom, cada um tá saindo suas três aí. Beleza, então vamos contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, tá? Então aqui dá 15. E aí, eu, eu me recordei é, de ter visto esse padrão em algum lugar. E aí fui pesquisar esse padrão de número, porque eu percebi que tinha um padrão, tá? E eu queria fazer essa questão de uma maneira mais simples, porque a maneira que eu fiz primeiro foi essa. Eu pegava aqui, ó. Ah, aqui saiu três de cada. Então essa aqui, ela vai cortar outras três. Essa aqui vai cortar, né? Uma, duas, três. E eu fui fazendo assim. Pô, deu muito trabalho, cara. Eu quase não coloquei a questão aqui por isso. E aí eu vi o padrão, eu falei, não, com certeza tem uma forma mais interessante de fazer isso daqui, tá? Com certeza tem uma forma mais interessante de fazer isso daqui. E aí, isso aqui é uma coluninha do Triângulo de Pascal. Isso é a quarta coluna do Triângulo de Pascal. Olha só. Um, um, 2, 3, 3, 4, 6, 4, 1. Deixa eu subir esse desenho aqui. 5, 10, 10, 5, 6, 15, 20, 15, meia, 1. Olha aqui, ó, aparecendo aqui. Coluna zero, coluna coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então, se é a quarta coluna do Triângulo de Pascal, significa que é alguma coisa escolhendo 4. Porque a coluna zero vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse número, por exemplo, é escolhendo isso dentre 3. 4, 3 a 3, basicamente, né? Esse aqui, 0, 1, 2, 3, tá. Esse aqui, 4 escolhendo 4, né? Combinação de 4 escolhendo 4. Esse aqui é combinação 5 escolhendo 4. Esse aqui,
É combinação de 6 escolhendo 4. E assim vai, tá certo? Beleza? Então, eu lembrei disso daqui, eu tinha feito algumas questões próximas, e aí eu vi que a resposta é N escolhe 4. Só que, pô, beleza, eu sei que a resposta é essa, mas é claro que não tem que fazer dessa maneira, né? Eu queria achar uma justificativa pelo desenho, pelo contexto da questão para fazer isso. E aí, cara, pensa comigo. É, cada ponto desse, e aí que vem a jogada. Eu fiquei pensando um tempo nisso, né? Um ponto desse, um ponto de interseção, ele é o encontro de duas diagonais. E somente duas, tá? Porque não tem mais de uma diagonal passando ali. E para que eu tenha duas diagonais, para que eu tenha duas diagonais, eu preciso de quatro vértices. Ou seja, a cada quatro vértices que eu escolho, por exemplo, se eu escolher esse, esse, esse e esse, a cada quatro vértices que eu escolho, eu tenho duas diagonais. Ó, esse com esse é uma diagonal. Ah, esse com esse não pode. Então não pode, beleza. Então vai ser esse com esse uma diagonal e esse com esse uma diagonal. Tá aqui, ó. Então a cada quatro vértices eu tenho uma interseção. A cada quatro vértices eu tenho uma interseção, né? Oportunidade, mas é porque só tem seis, né? Então esses dois nunca vão poder. Posso escolher outros, eu posso escolher um, dois, três e quatro. Pronto. Esse com esse e esse com esse. Ah, mas e se for uma figura maior? Beleza. Vamos lá, vamos pensar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, por exemplo. Escolhi esse vértice, esse vértice. Vamos fazer oito. Vamos lá. Pronto. Oito lados. Então eu escolhi esse, esse e esse. Beleza? Tudo bem? Então eu tenho essa diagonal e essa diagonal. Tenho esse ponto. Certo? Ah, verdade, mas pode ser também, ó, essa diagonal com essa. Pode, mas elas não se encostam. Então não faz sentido. Ah, mas pode ser essa com essa. Pode, mas elas não se encostam. Então não faz sentido. Então a cada quatro vértices, eu tenho duas diagonais que se encostam. Então eu preciso dentre, eu preciso escolher quatro vértices de n, que é o total, né, dos polígonos de n. Logo, a resposta vai ser combinação de n, eu escolho 4, né? Que vai dar 4 fatorial sobre n fatorial vezes 4 menos n fatorial. Muito, muito maneira essa, né? Muito interessante. Poderia simplesmente chegar e fazer isso aqui, né? Mas eu acho legal eu te explicar ali como eu pensei, porque nem sempre a resolução, o caminho é uma coisa linear, né? Eu fiquei um tempinho em cima dessa questão aqui, tentando buscar uma outra solução, tentando buscar uma maneira alternativa interessante para vocês, beleza? Vamos para a próxima. Bora lá. Uma coisa, gente, essa aula ela vai ser um pouco mais curta que as outras, porque como eu estou gravando, né? Além de não ter intervenção, eu consigo ir depois na edição cortar algumas coisinhas que ficaram extra ou falando demais e tal. Então você vê que vão ter uns cortezinhos ali para tentar condensar a aula, tá? Para ela ficar menos extensa aí para vocês, tá legal? Então, número 25 da lista.
De quantos modos pode-se dividir um grupo de 20 pessoas em três grupos de quatro pessoas, dois grupos de três pessoas e um grupo de duas pessoas, de modo que um dos grupos de quatro pessoas será o grupo líder? Cara, esse tipo de questão, ele tem um modo geral aí de fazer, tá? Quando não envolve, né, esse negócio aqui de grupo líder, ele vai ter um modo geral de fazer. E isso aqui é o seguinte, ó. Aqui em cima é o total fatorial, 20 fatorial. Não, não é para decorar isso não, só vou te mostrar que vai ser isso. Se eu quero três grupos de quatro pessoas, 4 fatorial ao cubo. Três grupos de quatro pessoas. Dois grupos de três pessoas. 3 fatorial ao quadrado, tá? E um grupo de duas pessoas. 2 fatorial. Acabou o problema. Ah, Trindade, mas aí tem um dos quatro grupos de quatro pessoas, é o grupo líder. Então, beleza. Então eu tenho que multiplicar isso aqui ainda, né? Dentre os quatro líderes ali, né? Eu vou ter que fazer uma. Bom, dos quatro, eu tenho que escolher um para ser líder. Ou, perdão, dentre um dos três grupos de quatro pessoas, né? Isso. Então, dentre esses três, eu vou escolher alguém para ser líder. Tá? E aí isso vai mudar um pouco a cara dessa solução. Mas só para você entender que é um modelo de problema que tem uma solução geral. E a gente vai chegar nela sem decorar isso aqui. Tá? Como é que a gente vai fazer? Olha só, vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, eu vou começar aqui escolhendo o grupo líder logo de cara, tá? Então, de 20 pessoas, dentre essas 20 pessoas, eu vou escolher quatro e elas serão o grupo líder. Beleza? Combinação de 20, escolhe quatro. Legal. Bom, com isso, sobram 16 pessoas. É, isso aqui, isso aqui é 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, né? Quatro elementos sobre 4 fatorial. Show de bola? Beleza? Então, escolhemos aqui, isso aqui é o número de modos de escolher o grupo líder. Beleza, sobram 16 pessoas. Vamos lá, dessas 16 que sobram, eu quero dividir o seguinte: dois grupos de quatro pessoas, porque um já foi escolhido, dois grupos de três pessoas e um grupo de duas pessoas. Correto? Beleza? Então vamos fazer o seguinte aqui agora. Vamos lá. É, Dos 16 eu vou escolher 4. De 16 eu escolho 4. Sobram 12. Dos 12 que sobram, eu escolho mais 4. Sobram 8. Dos 8 que sobram, eu escolho 3. Sobram 5. Dos 5 que sobram, eu escolho mais 3. Sobram 2, que é o último grupo, né? Das duas que sobram, eu escolho as duas, é o último grupo. Tá legal? Beleza? Só que aí percebe o seguinte, cara. Esses grupos aqui, ó, esses dois grupos de 4, eles são iguais entre si. Eu estou escolhendo para qual finalidade? Ter grupo de 4 pessoas. Então, esses dois grupos de 4 pessoas aqui, eu vou dividir por 2 fatorial. Por que, Trindade, por 2 fatorial? Porque é como se eu escolhesse o grupo de 4 pessoas
e o grupo de 4 pessoas. É a mesma coisa, né? Então, quando eu escolho para a mesma finalidade, lembra, eu faço uma divisão para eliminar a repetição. O mesmo para o grupo de 3 pessoas. São dois grupos de 3 pessoas. Então, 2 fatorial. Tá legal? O grupo de 4 pessoas especial, eu já escolhi antes. Tá? Eu já escolhi antes. Beleza? Então, eu vou dividir aí por 2 fatorial e 2 fatorial. Bom, agora se a gente abrir isso daqui, ó, eu botei lá aquela resposta inicial, né? Talvez eu tenha até dado algum molezinho lá, porque eu realmente não decoro aquilo. 16 4 a 4 é 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 sobre 4 fatorial. Correto? 12 escolhe 4. 12. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Vamos lá. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 sobre 4 fatorial. 12 escolhe 4. 8 escolhe 3. 8, 7, 6 sobre 3 fatorial. 5 escolhe 3. 5, 4, 3 sobre 3 fatorial. E 2 escolhe 2. 2 vezes 1 sobre 2 fatorial. Então, olha isso daqui, cara. Olha o que que deu isso daqui. Só que eu tenho essa escolha, primeira que a gente fez, e essa escolha. As duas precisam acontecer juntas, né? Então eu vou juntar isso daqui com isso daqui. Perfeito? Certinho? Tá? Beleza? Então, quando a gente fizer essa junção aí, nós teremos o seguinte. É... Ah, quase que eu esqueço, ó. Tem esses dois fatorial aqui embaixo ainda. Vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Eu acho que na hora que eu te expliquei lá no início, eu acho que eu esqueci desses 2 fatorial aqui de baixo. Eu acho que no início eu comentei só sobre isso daqui, tá? Não tem problema. É só para te falar que tem um modelo de resposta para essa questão que a gente não precisa decorar, tá? Então, multiplicando tudo, vai ficar o seguinte, ó. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, 20 fatorial. Vou botar aqui o nosso total. Ou seja, 20 fatorial. Embaixo. Embaixo nós temos um 4 fatorial, 2 4 fatorial, 3 4 fatorial. Então, 4 fatorial ao cubo. 2, 3 fatorial. Então, 3 fatorial ao quadrado. E temos 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Não é isso? Então, temos aqui o 2 fatorial. Esse 2 fatorial aqui é desse grupo de 2. E os outros 2 fatorial das repetições, tá? Então, eu vou botar separado só para a gente conseguir identificar bem de onde está vindo cada elemento, tá legal? Então, esse 2 fatorial ficaria elevado a 1, né, que é dos grupos, vezes 2 fatorial da repetição da dupla de grupo de 4, e aqui a dupla de grupo de 3. Então, olha só, total de pessoas, 3 grupos de 4, 2 grupos de 3, 2 grupos de 3, tá legal? O grupo de 2, esse 2 fatorial aqui,
É porque eu organizei 2 grupos de 4 pessoas. Por que que eu não organizei os 3? Porque um deles é especial, um deles é líder, tá? Um deles é líder. Esse 2 fatorial aqui é porque eu organizei os 2 grupos de 3 pessoas. Então, de modo geral, esses números são iguais a esses expoentes. Por que que aqui foi diferente? Porque embora eu tenha 3 grupos de 4 pessoas, um é especial, um é líder. Ele não entra na organização. Esses 2 que sobraram entraram na organização. Tá certo? Então, essas questões elas vão ter esse modelo, tá? Se a gente fala assim, ó, eu quero organizar, olha que interessante aqui, um grupo de 50 pessoas. 50 pessoas, tá? Da seguinte forma, vamos lá, 4 grupos de 5 pessoas, 4 grupos de 5 pessoas, 3 grupos de 6 pessoas, 3 grupos de 6 pessoas. Então aqui nós temos, fazer a conta aqui para não me perder, né? Aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 18, 38. 5 grupos de 2 pessoas, 38, mais 10, 40, não, 5 de 2, não, 5 de 3 pessoas, vai dar 15, né? 38 com 15 vai passar direto. Vamos lá. Tá, beleza, calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Porque eu quero quantidades diferentes aqui. Então vou fazer assim, ó. Vou fazer assim. 6 grupos de 2 pessoas. Pronto, aqui vai me dar 12. Tem 32, beleza. E 2 grupos de 9 pessoas. Pronto, aí vai me dar 18. Certinho. Tá? Eu quero isso daqui. Como é que a gente faz esse problema? Simples, ó. Em cima é o total. 50 fatorial. Tá? Então vamos lá. 4 grupos de 5 pessoas. Então é 5 fatorial elevado a 4. 6 grupos de 2 pessoas. 2 fatorial elevado a 6. Em cima são as quantidades. 2 grupos de 9 pessoas. 9 fatorial elevado a 2. E agora eu vou dividir por essas quantidades fatorial. 4 fatorial. Por quê? São os 4 grupos de 5 pessoas permutando entre si e não gerando nada novo. Eu estou contando repetições. 6 fatorial, que são esses 6 grupos aqui, e 2 fatorial, que são esses 2 grupos aqui. Essa é a resposta. Beleza? Maravilha. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima questão. Questãozinha bem interessante essa daí. É o seguinte, ó. Um aluno, ele vai... Calma aí. Vou espirrar. Agora sim. O aluno vai fazer uma tabela aí no Excel, né? Mostrando essa figura aí. E ele vai registrar todas as possibilidades de 3 números positivos somarem 10. Tá? Beleza? Então, olha só. Quando o enunciado nos diz que são 3 números positivos, 3 números positivos, significa que o zero não entra. É do 1 para cima. Tá? Vou ter até um exemplo aí. 1, 1 e 8, por exemplo. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos A mais B mais C somando 10, certo? E tem uma restrição. Todos esses números são maiores do que 1. Ou, desculpa, são maiores ou iguais a 1. Então, tem que garantir que eles são pelo menos 1. É a mesma história lá do presente daquela questão do presente da tia lá. É como se eu garantisse aqui, ó. Você tem pelo menos um e pelo menos um. Então, se eu já distribuir esses 3 uns, significa, né? Significa que essa soma vai ter que dar 7. Tá certo? Posso até trocar as letras aqui, ó. X mais Y mais Z é igual a 7. Mas por que trocou a letra, Trindade? Pelo seguinte, o X, ele é como se fosse, ou melhor, fazer o seguinte, o X mais 1 é como se fosse o A.
Ué, por que tu fez isso? Porque, veja, o que a gente sabe resolver aqui, a técnica que a gente usa para resolver aqui, vale zero. Então, por exemplo, aqui pode ser 0, 6 e 1, perfeitamente, tá? Se aqui for 0, 6 e 1, significa que o A é 1, o B é 7 e o C é 2. É sempre um a mais, tá? Então, a técnica que a gente sabe resolver é considerando que o zero vale. Como a questão está pedindo para o zero não valer, nós fazemos essa modificação. Então, o y mais 1 é igual ao b, porque o y pode ir de 0 até 9, e o z mais 1 é igual ao c. Agora, a gente tem que x, y e z, né, eles variam de 0 até 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tinha falado 9, né? Mas na verdade é 7, essa soma aqui. Show de bola? Tranquilo? E aí agora a gente resolve daquele jeito que eu já te expliquei, ó. 7, 8, 9 é a combinação de 9 elementos. 7, 8, 9 é a combinação de 9 elementos, escolhendo 7, que é a mesma coisa que a combinação de 9 elementos, escolhendo 2. 7, número que está aqui, 2 sinais de igual, tá? Então isso aqui vai dar 9 vezes 8 sobre 2, 36. Então tem 36 modos da gente fazer isso. Ou seja, eu vou ter 36 linhas, né? Só que além dessas 36 linhas aqui de solução, eu tenho uma linhazinha aqui em cima de cabeçalho, ó. Então são 36 linhas de solução. Pergunta que é o total de células, né? Registrando todas as possibilidades de três números positivos somarem 10. Ih, acabou que eu não... Acho que a pergunta estava abaixo, perdão. Ele quer saber o total de células que a gente pode fazer, tá? Uma célula é um retângulozinho desse. A pergunta eu acho que estava abaixo, eu acabei cortando aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, ó. Pronto. Inclusive eu explico aqui no enunciado o que que é, né? Deixa eu fazer o corte aqui. Beleza. Aqui, ó. Vamos chegar isso aqui para baixo um pouquinho. Pronto. E aqui. Show de bola. E pronto aqui. Então agora sim, ó. Considerando que o aluno registrou de fato todas as possibilidades, sabendo que cada retângulo desse é uma célula, quantas células foram ocupadas pela tabela? Então é isso que a gente quer, tá? O número de células ocupadas pela tabela. Perdão, achei que tivesse aqui. Então eu sei que eu vou ter 36 linhas de solução mais uma linha de cabeçalho, né? E são 4 colunas. Uma, duas, três, 4. Ou seja, total de células será 37 vezes 4. Beleza? 37 vezes 4. 120 mais 28, 148. Essa é a nossa resposta. Maravilha, né? Show de bola. Vamos lá agora, problema dos anéis. Problema bastante interessante esse daí. Acho que foi de algum Enki ou alguma coisa do Prof. Matos também. Maria tem 10 anéis idênticos e quer distribuí-los pelos 10 dedos de suas mãos. De quantas maneiras diferentes ela pode fazer isso?
Suponha que é possível colocar todos os anéis em qualquer um dos dedos. Ou seja, ela pode pegar os 10 anéis e botar no dedo mindinho. Ela pode pegar os 10 anéis e botar no dedão. Ela pode botar um em cada dedo. Não importa, tá? Eles são idênticos. Então a ordem, a forma que a gente vai colocar esses anéis no dedo não interfere, tá certo? Então vamos entender o seguinte: um dedo é diferente do outro. Então a gente pode numerar esses dedos de 1 a 10. Ou seja, eu tenho o dedo 1, eu tenho o dedo 2, o dedo 3, o dedo 4, o dedo 5, e aí para a gente ganhar tempo aqui, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, né? 6, 7, 8, 9 e 10. Você concorda que a soma da quantidade de anéis tem que dar 10? Concorda? Concorda, né? E aí aqui não tem nenhuma restrição. Por exemplo, eu posso ter 5 anéis nesse dedo, 2 nesse, 3 nesse. Acabou. Tá? Então aqui é a combinação com repetição na sua mais pura essência. Né? É a combinação com repetição na sua mais pura essência. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então eu tenho combinação de 19 escolhendo 10. Lembrando, essa maneira que eu mostro aqui para vocês é uma forma de facilitar a memorização disso, tá? 19 escolhendo 10. Então é 19 sobre 10 fatorial vezes 9 fatorial. Não é por isso, aqui é 10, é só somar. Mas por que que isso funciona? Porque essa quantidade 10 são as bolinhas que eu vou alocar aqui, ó. Cada bolinha é um anel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, vamos lá. Um anel, 3 anéis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os sinais de mais são as barrinhas que separam isso. Então, ó, dedo 8 e dedo 9 estão vazios. Perfeito? Então, eu estou permutando 10 bolinhas e 8 barrinhas. Só que as 10 bolinhas, elas estão contadas aqui. 8 não, né? 9. As 9 barrinhas são os 9 sinais de mais. Então, para facilitar a memorização, você começa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, combinação de 19 escolhendo 10. Tá beleza? Show de bola? Perfeito. Acabou. Essa é a questão, tá? Então, é uma questão que ela não é difícil, mas você tem que modelar, né? Você tem que modelar, você tem que pensar bem nisso daí, tá? Próxima. Supõe agora que os 10 anéis sejam todos distintos. De quantas maneiras Maria pode distribuí-los em seus dedos? Então, também é possível colocar todos os anéis em qualquer um dos dedos. E a ordem dos anéis nos dedos é relevante. Eu nem precisava colocar isso aqui, né? Eu coloquei para ficar mais claro ainda, porque, claro, se eles são diferentes, a ordem que a gente coloca faz diferença. Beleza? Então, o que que a gente vai fazer aqui? É, com os anéis iguais, nós tivemos ali combinação de 19 escolhendo 10, 19 fatorial sobre 10 fatorial vezes 9 fatorial. Beleza? O que está acontecendo agora, cara? Para cada configuração, a ordem que a gente coloca os anéis no dedo faz diferença. E aqui é ordem de fato, não é aquele negócio bobo de ordem importa, não. É ordem de fato. Eu tenho 10 anéis diferentes, tá? Vai ter um primeiro anel que a gente coloca na mão, vai ter o segundo anel, vai ter o terceiro anel. Então essa ordem ela vai fazer diferença. Então aqui, quando eu tenho coisas ordenadas, como é que a gente conta ordenações? Como é que a gente conta organizações? Permutação. Então eu tenho 10 fatorial modos de organizar os anéis. 10 fatorial modos de organizar os anéis.
Então, em cima é como se fosse assim. Ah, vamos escolher uma formatação para os anéis, tá? Beleza, escolher a formatação. Por exemplo, vamos lá. Eu escolhi o primeiro dedo com 3 anéis, o segundo com 2, o terceiro com 4 e o outro com 1, tá? Show de bola. Essa é a formatação. Agora, esses 3 anéis aqui, eu tenho 10 opções para o primeiro, 9 para o segundo, 8 para o terceiro. Aí aqui, nesse aqui, eu tenho 7, depois 6, entendeu? Então, cada formatação dessa será multiplicada por 10 fatorial. Como eu tenho essa quantidade de formatações, a nossa resposta, ela será 19 fatorial sobre 10 fatorial vezes 9 fatorial vezes 10 fatorial. O que vai nos dar 19 fatorial sobre 9 fatorial. Essa é a nossa resposta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou voltar aqui a aparecer. Espero que vocês tenham gostado, tá? Me perdoe aí pela voz, pelos cortes e pausas, mas aqui eu tá punk aqui, tá com a minha rinite. Fizemos questões bem avançadas nessa aula, questões diferentes aí do comum. Eu acredito que com essas 3 aulas a gente conseguiu amarrar bem aí a análise combinatória. Tamo junto, beijo no coração de vocês e até a próxima.